Galera, se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online. Um forte abraço, galera do Marizinha Félix Teixeira e galera do Dr. Elvino Alves Ferreira e fãs do canal História Dinâmica. Vamos compartilhar, galera. Vamos curtir, vamos se inscrever no canal História Dinâmica. E qual o tema de hoje, galera? O tema de hoje, observe a imagem aí. Parece até um desfile militar, né? Tem três, né? Três no, assim, principalmente saudando o povo ali destacados e mais dois ali também destacando. Tem um em pé que não está no cavalo também saudando. O povo não, né? Na verdade estão saudando os militares que estão por ali. Essa imagem refere-se à proclamação da República no Campo de Santana, que hoje é a famosa Praça da República no Rio de Janeiro, onde o Marechal Deodoro da Fonseca inicialmente destituiu o gabinete do Visconde de Ouro Preto, né? E posteriormente, como o Dom Pedro II não se manifestou, ele acabou proclamando a República, né? Terminando o regime monárquico no Brasil. Então, o tema de hoje é a crise do Segundo Reinado, que foi da origem à proclamação da República, galera. Então, nós vamos começar conceituando o que é República, vamos falar sobre os motivos, né? Vamos especificar os motivos da proclamação da República, por que houve a queda da monarquia, e vamos concluir, né, com o tema propriamente dito, que é o que foi a proclamação da República, se fez alguma diferença para a população. Aí nós vamos concluir falando rapidamente sobre se houve alguma mudança, né, porque República, né, seria um regime que teria maior participação popular teoricamente. E aí nós vamos fechar com isso. Então vamos à aula. Então, o conceito de república, né? República, em latim, significa coisa pública, res pública, coisa pública. Então, é uma forma de governo que surgiu em Roma após a queda do último rei etrusco Tarquínio, para dar o quê? Para dar maior participação. O Estado não pertencia mais aos reis, o Estado pertencia ao cidadão, né? O conceito de cidadania foi mudando com o tempo. Naquela época, os cidadãos eram aqueles nascidos na própria cidade, na própria cidade de Roma, e que eram donos de terras e que tinham condições financeiras, né? Boas condições financeiras. No caso, os patrícios. Então, eles comandaram as instituições republicanas e não permitiam que, né, os plebeus, né, que eram os que trabalhavam para eles, chegassem ao poder. Posteriormente, houveram rebeliões dos plebeus que conseguiram alguns direitos. Mas isso fica para as aulas referentes a Roma. Hoje, o que eu quero especificar para vocês é o que é república, que é justamente isso. Porque o nosso modelo republicano hoje seria baseado no modelo republicano pós-Revolução Francesa, com voto universal, com a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eleições periódicas para eleger, tanto nas esferas municipal, estadual e federal. Então é outro tipo de república. O que eu quero realmente aqui é só conceituar o que é república e a origem histórica. E para nós compararmos justamente com a monarquia, que é outra forma de governo em que é hereditária, né? Em que a passagem do poder é de pai para filho, não há eleições para monarca. Então essa que é a grande diferença, essa que é, né? Você não precisa ter origem real, né? O sangue azul, como dizia-se antigamente, para poder participar da república, para poder governar, para poder colaborar com o seu país, né, hoje em dia, né? Na época eram cidades-estado. Vamos lá. Então, o que gerou essa crise no Segundo Reinado? Dois fatos-chave, dois acontecimentos-chave que estão ligados a essa crise do Segundo Reinado. Guerra do Paraguai, que eu vou explicar posteriormente, e a abolição da escravidão, que eu vou explicar durante, né, a nossa aula. Então vamos lá, aos fatores.
vamos aos fatores, né, as causas da queda do regime republicano, seguindo direitinho a cartilha lá daquela aula sobre como estudar história. Então, o primeiro fator foi a questão militar, ligado lá à Guerra do Paraguai. Porque com a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele se fortaleceu, só que ele não era muito valorizado pela monarquia, né, que fortalecia mais a Guarda Nacional e a Marinha. E o que foi a questão militar? Foram os conflitos que ocorreram entre 1884 e 1887 entre os militares e as autoridades civis. Não seria, assim, inicialmente, o objetivo desses militares em derrubar a monarquia, mas existiam correntes dentro desse movimento, assim, que foi gerado por essa questão militar, que tinham ideais positivistas, que é o quê? Uma república centralizada para o progresso do país. O lema da nossa bandeira é um lema positivista, é ordem e progresso. Ordem, na verdade o tema seria ordem, amor e progresso. Aí eles tiraram o amor, então estamos percebendo isso atualmente. Eles retiraram o amor, ficou só a ordem e o progresso, que é o quê? Uma república centralizada, forte, governando com mãos fortes, mas para o quê? O progresso, da indústria, do comércio no país. Então, o que ocorreu? O conflito iniciou-se após um decreto do governo que mexia, que aumentava o valor da contribuição da aposentadoria dos militares. Esse negócio de reforma da Previdência já dava problema há muito tempo já. Então, o que acontece? E aí os militares se manifestaram. Primeiro foi o tenente-coronel Sena Madureira se manifestou na imprensa contra essa mudança. O governo voltou atrás, só que o que aconteceu? Ele voltou atrás, mas proibiu, o ministro que era civil, o ministro da guerra que era civil, ele proibiu que os militares se manifestassem na imprensa. Seria quebra de hierarquia. E aí, o que aconteceu? O Sena Madureira não se conformou com isso e ele acabou fazendo uma homenagem, levando em forma de protesto, o jangadeiro cearense, que se recusava a carregar escravos para atravessar o rio lá no Ceará, e que era abolicionista, para visitar o quartel, a escola de tiro no Rio de Janeiro. Então ele sofreu a punição e foi transferido lá para Porto Alegre. E aí ele se manifestou de novo protestando contra essa situação. O outro militar foi o coronel Cunha Matos, que denunciou corrupção lá no Rio Grande do Sul. Ele usou a imprensa para denunciar um militar que estava praticando ato de corrupção. Se eu não me engano, ele estava utilizando os militares para trabalhar nas suas fazendas. Um ato errado, usando um militar para trabalhar para particular. E aí os dois sofreram punições. Só que o vice-governador da província, que era Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, ele foi para o lado desses dois militares. E o que aconteceu? Ele era um homem que tinha grande influência, inclusive era amigo de Dom Pedro. E aí o que os caras fizeram? Os caras perceberam que ele tinha força, principalmente Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, que eram fortes no movimento. Eles lideravam o movimento, ele era um professor da escola da Praia Vermelha, o Benjamin Constant, e os tenentes, os seus alunos, eles eram também republicanos. E eles começaram a fazer uma série de manifestações dentro do quartel e perceberam que o Marechal Deodoro era uma figura forte para poder comandar esse movimento. Aí o que aconteceu? Se intensificou esse movimento, a monarquia não conseguiu controlar essa questão. O Visconde de Ouro Preto, que era conservador, ele assumiu o gabinete em 1887. Eles achavam que o Visconde de Ouro Preto ia diminuir a importância do exército, valorizando a Marinha e a Guarda Nacional, ia centralizar mais ainda o poder. Só que ele fez ao contrário, ele criou medidas para descentralizar o poder, mas mesmo assim o Marechal Deodoro não concordava muito com a presença do Visconde de Ouro Preto no gabinete lá como ministro, como primeiro-ministro.
E aí o que aconteceu? Ele, em 1889, influenciado, né, porque achavam que ia dar um golpe no exército, ia destituir as principais lideranças, isso criado ali esse clima criado pelos republicanos, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, ele foi e destituiu o Visconde de Ouro Preto, como eu falei, lá no campo de Santana, que hoje é a Praça da República. E esse movimento acabou derrubando a monarquia. Depois, ele que teve que ir lá comunicar ao Dom Pedro II. Tem até uma frase que é atribuída a ele, né? Não faz isso não, pô. Eu sou amigo do velho, eu vou chorar. Essa frase é atribuída a ele, né? Há frases, há questões na história que podem ser mitos. Mas é bem capaz, porque o Marechal Deodoro era amigo de Dom Pedro II e era monarquista. A questão foi enfraquecer o exército, e isso ele não queria, porque o exército estava o quê? Se fortalecendo após a Guerra do Paraguai. Então essa é a questão militar, que seria, né, junto com a crise econômica gerada pela Guerra do Paraguai, a principal, né? A questão militar é a principal, porque quem assume o poder e depois dá início à República da Espada, né, com os primeiros governos militares, é justamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Se não fossem os militares, a República poderia não ter sido proclamada, né? Os civis não conseguiriam organizar esse movimento para retirar o imperador sem o apoio do exército. Questão religiosa, né? Só para contextualizar o padroado, Dom Pedro II, ele era o chefe aqui da igreja aqui no Brasil. Desde o período colonial, que isso era lei, uma espécie de lei aqui no Brasil. Então, todas as ordens, né, bulas papais vindos lá do Vaticano, teriam que passar pelo imperador. E uma delas dizia que os católicos não poderiam mais ser maçons. E aí o que acontece? Dom Pedro era maçom, e muitos católicos, muitos bispos, padres eram maçons. E aí ele vetou essa bula. Só que os bispos de Olinda e de Belém não concordaram com isso e acabaram expulsando, excomungando, como era a ordem do Papa, excomungando alguns membros da igreja por serem maçons. Dom Pedro, né, revogou essa expulsão e ainda mandou prender os dois. Né? Depois ele soltou, mas aí a igreja também já estava contra. Você imagina, duas instituições fortes, o exército e a igreja, contra o imperador. Aí ficou difícil sustentar o governo monárquico. Aí outro fator, gente, aí ficou complicado demais para o governo realmente da monarquia, né? A insatisfação das oligarquias. As oligarquias que ainda tinham escravos, né, dos fazendeiros, somente do Vale do Paraíba, que estava já em decadência, e do Nordeste também em decadência, ficaram insatisfeitas, né? Num país escravista, ele aboliu a escravatura. Né? Ele estava popular com o povo, mas não adiantou. E as oligarquias do Oeste Paulista, que eram os imigrantes, ela queria o quê? Queria maior participação no governo e queria medidas progressistas para a industrialização, né? para o crescimento do país, e achava que a monarquia realmente não seria a melhor forma de governo para isso. Então, militares, igreja e as oligarquias, que economicamente comandavam o país, né, principalmente o do Oeste Paulista, ficou complicado segurar o regime monárquico. A classe média urbana também queria maior participação na política e era formada eles ascendiam cresciam de classe entrando no exército. Então eles foram aquele grupo que fomentou também a proclamação da República, né? E eram os oficiais de menor patente, como eu falei, e se sentiam desprestigiados pelo imperador. E aí, né, a classe média urbana também ficou justamente insustentável. Então, gente, só fechando com as consequências com essa frase aí. E o povo assistiu a tudo aquilo bestializado. A frase de Aristides Lobo. O que significa isso? Que o povo nem sabia o que estava acontecendo. Para eles era uma parada militar. Não houve participação popular. O povo estava satisfeito com a monarquia após a abolição da escravidão.
Então, a grande mudança na Constituição de 1891 foi justamente o fim do regime monárquico. O Estado é laico agora, separado da Igreja. O que significa? Que o Estado não tem uma religião específica. Foi o início desse, né, que a gente fala, o Estado é laico, não tem que ter uma religião oficial. Foi em 1891. Confiscaram alguns bens da Igreja, né, deram maior liberdade para as províncias, que era o objetivo, a descentralização do poder, mas para a população em si não mudou muito. O voto foi universal, mas só para quem o voto era aberto e só para quem não era analfabeto, só para quem era alfabetizado. Ao contrário, diminuiu a quantidade de eleitores em relação à Constituição da Mandioca de 1824. Então, essas consequências, assim, inicialmente não melhorou para a população. Melhorou para quem? Para quem comandava, para as oligarquias, para os militares, né, que chegaram ao poder. Então, galera, curtam, comentem, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, coloquem no comentário. Faltou eu falar alguma coisa? Coloquem no comentário que eu respondo. Um forte abraço para vocês e boa noite, galera!